Olá, sou Daniel Barros, escritor e professor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal. Hoje vamos voltar ao tema democracia e vou fazer um pedido especial. Vou pedir que os bolsonaristas que iniciarem o programa, que fiquem até o final. Vamos debater o assunto. Caso discorde, deixe os seus comentários, discurta, mas que fique até o final. Já os que concordarem ou gostarem, porque não necessariamente você precisa concordar para gostar, que se inscreva no canal, que é muito importante, e que comente e compartilhe para que a gente possa ampliar essa discussão sobre o ataque à democracia no Brasil. Desde o início desse governo, que nós sentimos e vemos que o governo Bolsonaro, ele não quer governar. Ele, desde seu início, ele ataca a democracia. Mesmo antes de tentar alguma coisa, de fazer algo, ele já ataca a democracia. Já no início da pandemia, ele vai ao QG, o quartel-general do Exército Brasileiro, em plena pandemia, sem máscara, tossindo e aglomerando, e ataca as instituições democráticas do nosso país. Não satisfeito, ele provoca uma série de movimentos políticos no sentido de atacar o Supremo e atacar, pasmem, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional que teve sempre ao seu lado, em todas as reformas, como a reforma da Previdência, deixando de lado os militares, favorecendo, portanto, a sua categoria e não a população no modo geral. Mas, enfim, desde sempre ele vem fazendo esse ataque à democracia, chamando o povo às ruas, fazendo várias manifestações, até que as manifestações em prol da democracia começaram a crescer e se mostrar maiores do que a dele, e ele deu uma freada. Mas até o ponto de colocar tanques nas ruas para intimidar o Supremo e o Congresso. Os tanques fumaceiros do Exército não impressionaram muito, não. Pelo menos no sentido de intimidar o Supremo, porque o Supremo manteve-se firme no cumprimento da Constituição. Mas ele prossegue no ataque à democracia. E no dia 7 de setembro ele faz aquela grande manifestação que foi preparada com meses e meses de antecedência e que ali ele buscaria consolidar o seu golpe. Felizmente, não houve apoio das Forças Armadas. As forças policiais militares que ele contava para isso não tiveram habilidade para fazê-lo, e ele recuou. Porque o presidente, na realidade, ele se mostra um grande covarde. Ele ataca as instituições. Quando ele recebe uma pressão, ele volta atrás, se desculpa, mas continua com aquele mesmo sentido de antidemocrático e de grande defensor de um regime autoritário. E esquece de governar e passa a fazer uma campanha simplesmente para impor ao Brasil a volta do regime militar, na realidade comandado por ele, um civil, mas não deixaria de ser um regime militar. Isso é muito grave, porque ele vem cotidianamente desrespeitando. E eu já vinha dizendo isso, que a gente tem que dar a resposta, a gente como sociedade civil organizada, as instituições brasileiras têm que dar uma resposta a esse ataque permanente à democracia. As instituições democráticas e as pessoas que as comandam têm que acabar com esse medo de milindrar essa elite militar que está no governo Bolsonaro. Porque nós pagaremos um preço muito caro por aceitar essas ameaças. Como já aconteceu no passado, se soltar o Lula, vai acontecer alguma coisa. Se prender Daniel Silveira, vai acontecer outra. E aí as instituições, sempre no maior cuidado, para não milindrar esses ameaçadores, vai concedendo espaço para que eles cresçam. Olha, esse governo não respeita ninguém.
nem mesmo seus aliados. Vê o que o Bolsonaro fez com os generais que serviram no início do seu governo, com a sua mídia miliciana atacando-os nas redes sociais, como fez com Rodrigo Maia, que o serviu muito bem. Fará também, não se enganem, com o senhor Arthur Lira e com o senhor Rodrigo Pacheco, que estão servindo vergonhosamente ao governo Bolsonaro e vão pagar caríssimo, caríssimo por isso. Talvez não paguem nas urnas, porque o poder econômico deles é muito alto para que eles não se reelejam, mas vão pagar pela traição que receberão de Jair Bolsonaro. E agora, com o caso do deputado Daniel Silveira, fica claro esse desrespeito ao Estado Democrático de Direito. Ora, o presidente, ele não está preocupado em resolver os problemas do país, como eu já disse várias vezes. Ele está preocupado em mostrar, atacar a democracia para que ele possa se perpetuar, comandando o Brasil de forma arbitrária e assim mesmo sem conseguir implantar nenhum projeto político, nenhum projeto social, projeto algum esse governo implanta, a não ser a facilitação da compra de armas e de instalação de fábricas de armas no Brasil. Mas para você ter uma ideia, até mesmo o ministro indicado por ele, para você ver o absurdo que é esse posicionamento do presidente em relação a Daniel Silveira. Até mesmo o ministro terrivelmente evangélico, que foi indicado por ele, André Mendonça, se posiciona contra, vota a favor da condenação do senhor Daniel Silveira pelo ataque à democracia e às instituições democráticas. Isso demonstra que o desatino do presidente da República não tem limite. Não tem limite algum. E eu não estou dizendo aqui que o presidente não tem o direito de conceder a graça a Daniel Silveira. Não estou dizendo isso, não estou entrando no mérito. Acredito que o momento do decreto foi errado e aí, portanto, esse decreto é inconstitucional, mas ele pode muito bem propor outro decreto assim que o trânsito em julgado for concluído. Mas o problema é o não respeito às instituições democráticas. É o deputado tirar a tornozeleira, o presidente fazer uma homenagem a ele no Palácio do Governo, uma afronta direto a todas as instituições democráticas, a todas as instituições. Há um desrespeito ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e ao povo brasileiro, principalmente. Então, eu gostaria que vocês entendessem que a ditadura militar, um regime autoritário como o presidente se propõe, ele não ataca como dizem, ele só mexeu com os comunistas, ele só mexeu com subversivos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Vou contar um caso que aconteceu. Eu gostaria de não citar o nome do artista, mas um artista negro na época da ditadura, ele cantou uma música de empoderamento da raça negra. Nada demais. Mas ele foi chamado no DOPS. E lá recebeu uma pressão. Como ele não era engajado politicamente, talvez ele defendesse o empoderamento negro na época, mas ele não tinha uma consciência mesmo do que estava fazendo, ele se desculpou e acabou ficando amigo de um dos investigadores que o interrogou. E o que acontece? Ele, como ficou amigo desse investigador, ele chegou para esse investigador e disse: olha, eu acho que o meu contador está me roubando. E eu queria que vocês dessem uma prensazinha, uma conversada com ele. Ora, a ditadura não praticava tortura e repressão a comunistas e subversivos. O contador, mesmo se estivesse roubando o cantor, ele era um subversivo, ele era um comunista? Não. E é isso que acontece na ditadura. Ela não poupa ninguém. Ela não poupa ninguém. E aí pegaram, torturaram, prenderam esse contador. E isso só demonstra que a ditadura, ela atinge a todos, independente do seu posicionamento político. Você pode comprovar isso pela perseguição que houve até mesmo aos aliados da ditadura. Enfim, um covarde, ele não tem consideração por ninguém. E as ditaduras são covardes. São covardes. Por quê? Porque é muito fácil você ter a arma e você pressionar ou ameaçar
alguém desarmado. E é isso que se quer quando o presidente e alguns militares reformados ameaçam constantemente o Supremo Tribunal Federal de uma intervenção militar. Ora, eu sou policial, como todos sabem, há 23 anos. Eu ando armado por conta da minha profissão. Imagine se eu não gostasse do meu vizinho, que ele para o carro numa sombra em frente ao meu terreno, e eu vou lá e digo, não, você vai tirar esse carro daqui, porque mesmo a gente tendo o direito de compartilhar essa sombra, você vai tirar esse carro daqui porque eu estou armado, e se você não tirar, alguma coisa pior vai acontecer. É isso que está acontecendo, e isso é inaceitável. Portanto, eu já venho dizendo há um bom tempo, a gente tem que tomar muito cuidado em se acovardar diante dos ataques permanentes deste governo à democracia. Porque o fim da democracia significa o fim de todas as liberdades, de tudo que é mais sagrado, que é a liberdade humana. Eu gostaria de mais uma vez agradecer e pedir que compartilhe, curta e se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima.